Boa noite, sejam bem-vindos. Maria Nilma, Regina, Luzia. Boa noite, Regina. Com carinho, Carlos e Regina. Vitor, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar mais gente entrar e aí a gente vai podendo conversar um pouco. Pastor Félix, seja bem-vindo. Monsantana, show de bola. Mavânia, desde já eu peço que vocês possam clicar no aviãozinho e mandar convite para outras pessoas, ok? A live de hoje também é muito importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Esse período requer cuidados. Ah, Melissa, show de bola, Melissa. Esse período requer conscientização, cuidados. A gente falou sobre a iniciativa, né, de hoje, o Agosto Amarelo. A gente sabe que o Setembro Amarelo é no mês de setembro, mas falar de vida, falar de prevenção, suicídio, a gente precisa entender que é constante, né? Que é uma ação constante, né? Antes, durante e após, né, o Setembro Amarelo. Então, todo mês a gente percebe pessoas vivendo sofrimento, não só apenas no mês de setembro, ok? Mas é importante a gente dialogar, ter esse diálogo a respeito do sofrimento, esse período também de pandemia que nós estamos vivendo, que relação tem entre essas questões, entre o sofrimento, a questão do suicídio, a questão da pandemia, né? E aí eu quero, desde já, te convidar a clicar no aviãozinho e convidar outras pessoas, ok? Clica no aviãozinho aí no seu Insta e convide aí 10 pessoas. Então eu vou te dar esse tempo para que você possa fazer isso. Clica no aviãozinho e convide 10 pessoas. Envie esse convite para 10 pessoas para participarem da nossa live de hoje. Ok? Eu quero agradecer você que se interessou por esse assunto, porque para mim é uma causa e deve ser uma causa de todos, né? Não apenas de alguns, principalmente para todos e principalmente na vida cristã, né? É uma luta pela vida, né? Pregamos a vida, as boas novas, a vida abundante, e o evangelho tem tudo a ver com vida, né? E então nós precisamos ser os principais defensores da vida, pela vida e principalmente de tantas causas, pela prevenção ao suicídio e a questão do trabalhar com diálogos a respeito do sofrimento e como que a gente pode encarar esse período, não só de pandemia, mas também esse período de pandemia, mas durante a nossa vida, né? A gente vai falar um pouco sobre esses efeitos de gatilhos, o que são efeitos de gatilho, questões de proteção, fatores de risco, o que é esse momento que nós estamos vivendo na perspectiva do sofrimento. É claro que são tantas questões que a gente vai precisar ser o máximo possível objetivo, dialogar com vocês também, tiverem perguntas, comentários, pode colocar aqui, para que a gente possa dialogar, ok? Solange entrou, Márcia, Marcelene, Dayana, Arthur, então, Bastos, gente, clica no aviãozinho e compartilhe com outras pessoas para estarem conosco na nossa live de hoje, ok? Vamos começar a bater o nosso papo sobre isso. Se você não clicou no aviãozinho, convidou 10 pessoas, então faça isso agora, que eu estou dando assim, uma palavra de introdução, essas palavras introdutórias, para que a gente possa dialogar sobre esse assunto tão necessário e tão urgente. A caneca não pode faltar, ok? Tão necessário, tão urgente falar sobre o adoecimento, a prevenção ao suicídio, uma área que a gente tem se debruçado para estudar, onde eu pude me especializar nessa área, e a gente vai buscar dialogar, mesmo que o tempo passe rápido,
mais dialogar sobre esse assunto. Tati, seja bem-vinda. Andréia, seja bem-vinda. Boa noite. Então vamos dialogar um pouco sobre isso. Você que está entrando, clica no aviãozinho, ok? E convide 10 pessoas para estarem conosco, ok? Lúcia entrou. Vamos dialogar um pouco sobre esse assunto, né? O que tem a ver a questão do sofrimento, né? Quando a gente pensa na questão do sofrimento e esse período que a gente está vivendo, a gente percebe de que nós não temos imunidade, ok? Uma perspectiva também bíblica sobre esse assunto, Deus não nos deu imunidade, né? A gente tem aí a questão da imunidade parlamentar no meio político, mas a gente não tem imunidade a respeito do sofrimento. Até Jesus mesmo falou, né? A gente vai passar por tempos difíceis, tempos de tribulação, né? E muitas pessoas têm se questionado, né, de terremotos, de tantos desastres acontecendo, se isso tem a ver com a Bíblia. Claro que tem, né? A palavra de Deus é o jornal mais atualizado, né, de amanhã, mas são questões que a gente precisa perceber, seja a vontade ou permissão de Deus, que a gente precisa voltar nossos olhos para Ele. E perceber de que, já que a gente não tem imunidade, a gente, por mais fervoroso na fé que você possa ser, né, a gente percebe, o apóstolo Paulo, ele era um homem de fé, e mesmo assim passou por sofrimentos, prisões. Então a gente vive esse período de sofrimento, né? O som tá ok? Que Solange falou aqui que o som tá baixo, né? Mas qualquer coisa, meu irmão, aumenta o volume do seu aparelho. Também pode ser o aparelho, também o seu. A gente percebe de que o homem ele é formado, ele passa por várias estações, ok? Assim como existem as estações, primavera, verão, outono, inverno, a gente percebe de que o homem ele também tem o seu momento, né? Às vezes ele está vivendo um momento, a gente está vivendo um momento bom, um momento de vitória, então a gente tem esse momento de felicidade. É claro que a gente passa por altos e baixos, né? Assim como a gente passa por momentos de grandes vitórias na nossa vida e tem aquela sensação de felicidade, de conquistas, né? Assim como é certo, momentos de pico de felicidade e de grandes conquistas, assim também existem os declínios da vida que todos nós vivenciamos. E a grande questão é como vamos elaborar quando passamos por esses declínios, né? Não só nos momentos bons, né? Então é importante tomar cuidado com orgulho, e nos momentos de declínio, da importância da humildade e da importância da necessidade de pedir ajuda. De perceber de que nós não somos uma ilha totalmente isolados. Cada um é uma ilha no seu estado emocional, espiritual, mas precisamos criar pontes, porque cada um tem a sua subjetividade, mas precisamos criar pontes em outras ilhas, em outras pessoas, para que a gente consiga se relacionar da melhor forma possível. É claro que na vida a gente não vai estar isento de passar por decepções, e geralmente as pessoas que mais tendem a mexer conosco e trazer mais decepções mais fortes são pessoas cada vez mais próximas a nós. E aí é necessário exercer a elaboração do perdão. Então já vai uma pergunta, né? Você tem facilidade de perdoar? Você tem a questão do perdão, de liberar. Interessante que perdoar não é esquecer, mas é liberar o outro e viver a sua vida, porque quando você guarda as coisas, você acaba deixando de viver a sua própria vida, enquanto o outro vive, você para na vida e tem aquela questão da inércia, da paralisia, né? A mágoa, o rancor, o estresse, tudo isso vai gerando mais adoecimento. Na questão também da saúde, né? Não só emocional, mas também física, né? Pessoas constantemente estressadas, com picos de estresse contínuo,
que vivem constantemente estressadas e amarguradas, e também estresse, né? Elas podem, tem estudos que já mostram desse adoecimento emocional, que elas podem desenvolver doenças, né? É, câncer, entre outros problemas. Então é importante esse cuidado e da importância de estabelecer diálogo. Então cada um está vivendo uma estação diferente, principalmente nesse período. Pessoas que estão conseguindo lidar com essa situação de pandemia. É claro que todo mundo está vivendo os efeitos disso. Ao meu ver, ninguém está 100%, ok? Todos nós estamos vivendo, tendo que se ressignificar. Nós temos as nossas próprias vivências, você tem suas próprias vivências, você tem a sua própria história. E nisso, cada um vai lidando de forma diferente. Cada um vai tendo um diálogo consigo mesmo de forma diferente. Quando a gente fala em diálogo consigo mesmo, é claro que esse período de estar em casa, né, acaba nos confrontando com o nosso próprio eu, com as nossas próprias mazelas, com questões, ciclos não fechados. Aí tem os problemas financeiros, tem esgotamento, e às vezes chega o desemprego. Tantos fatores que acabam gerando gatilhos, acionando gatilhos que vão gerar cada vez mais adoecimento. E é importante, é necessário você reconhecer seus gatilhos. O que traz estresse, o que te deixa triste, é se auto-questionar, né? Por que eu estou triste nesse momento, né? Por que essa tristeza me bateu do nada, né? Ela tem um motivo, né? Que a tristeza, ela tem uma diferença da questão da depressão. A tristeza, você sabe por que você está triste. A depressão, você entra num estado de declínio, de perda de interesse das atividades do dia a dia, perda, às vezes, do libido, perda do interesse para coisas que você achava que você gostava, seja de ir ao shopping, de ver um filme, etc. Você vai perdendo esse rendimento na questão do trabalho, de casa, e é uma tristeza sem motivo que percorre aí por mais de 15 dias, né? Então é importante se auto-questionar e perceber que esse período, na verdade, muitas pessoas não têm gostado desse período, é claro que a gente não vai gostar disso, né, de ver esse período, e ninguém está gostando disso, mas esse período está evidenciando e trazendo à tona feridas, questões que não foram resolvidas, que às vezes as pessoas se afundavam no trabalho, saíam de casa, ficavam muito tempo fora de casa e não encaravam a realidade da sua própria casa, da sua própria família. E acabavam tentando ocultar isso, colocar debaixo do tapete seus problemas, e agora estão tendo que enfrentá-los constantemente. Você está passando por isso? É claro que a gente precisa estabelecer diálogos sobre isso, e principalmente esse diálogo consigo mesmo. Porque é interessante que a palavra de Deus diz que examine, pois, o homem a si mesmo. Então, a necessidade da autoanálise, assim como a psicanálise nos orienta, e antes da psicanálise nos orientar, a palavra de Deus já nos orienta a importância do autoexame. A pergunta é, você tem se autoexaminado? Como que você está nesse período? Como você está nesse período, né? Quero dar boas-vindas também a Hanna, Júlia, Rayana, Propósito, Rose. É interessante dizer também, de acordo com a doutora Edna Paciência, da USP, ela diz que o homem é uma unidade biopsico-sócio-espiritual. Então, o homem ele é um ser totalmente conectado, alma, corpo, espírito. A gente vê na questão da tricotomia, né, dentro da teologia também, a gente fala um pouco sobre isso. E a gente percebe de que o homem, como ser espiritual, ele tem totalmente interferência na questão do seu corpo, do seu físico, do seu organismo. Por isso, potencializar a fé, é claro que o sofrimento não é ausência de fé, né? Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Jó, a gente percebe que ele era um homem bom, justo, temente a Deus, se desviava do mal, mas passou por grandes
sofrimentos, de perdas, né? Até seus amigos achavam, ou seus amigos, né? Achavam que ele estava em pecado, mas nem todo sofrimento ele é causado diretamente por causa do pecado, mas o sofrimento ele é inerente à vida, a gente passa por sofrimento, a gente passa por situações difíceis. Mas interessante que tem um pesquisador, Herbert Belson, da Faculdade de Medicina na Universidade de Harvard, ele pesquisando sobre vários métodos sobre a doença e a questão da saúde, entre elas a fé e a oração. Ele até escreveu um livro sobre isso. A oração desacelera o metabolismo, reduz o ritmo cardíaco e respiratório, prolonga a frequência de ondas cerebrais, diminui a pressão sanguínea e proporciona a sensação de paz e tranquilidade. Então, tem pesquisas que falam sobre isso, de que a oração ajuda na questão emocional, né? Então, potencializar a fé ajuda nesse processo. Não quer dizer, como eu disse antes, de que o sofrimento, mesmo que eu tenha fé, ou seja uma pessoa cheia de fé, que eu não vá passar por sofrimentos e por dificuldades, ok? Então a gente precisa se atentar para isso. Outra questão, a psicóloga Esther Carreño, observando até da questão da vida do profeta Elias, no momento que ele estava passando por sofrimento, uma história descrita no livro de 1 Reis, capítulo 19, ela fala o seguinte: nem sempre a lógica no comportamento do deprimido, o esforço em convencê-lo pela lógica nem sempre traz resultados positivos, exatamente porque a depressão pode jogar a pessoa numa grande confusão que não faz sentido para ninguém. Então a pessoa, nesse processo de adoecimento, nem todo adoecimento é um estado depressivo, é um processo depressivo. Quando a gente não consegue também elaborar o sofrimento, ele pode causar, dentre tantas outras situações, abuso sexual, tantos outros motivos, como trauma, abuso na infância, abuso de álcool e drogas, problemas de saúde, dores crônicas, deficiência de neurotransmissores, doenças cerebrais, experiências estressantes, traumatizantes, né? Palavras que foram liberadas para você na infância pelos seus pais, por exemplo, que provocaram adoecimento ao longo do processo da sua vida e estavam lá. E estão lá mexendo com você até que você possa abrir o baú e encará-los com ajuda. Então, é necessário a gente tratar sobre essas questões, né? A gente percebe no que tange a depressão, nós temos fatores, alguns estudos mostram fatores genéticos, né? Ainda tem estudos ainda mostrando isso, causas orgânicas ou psicológicas. E aí, a gente tem algumas diferenças entre a tristeza e depressão, né? A gente está falando também desse foco da depressão porque é um dos maiores índices, né? Uma das maiores causas da questão do suicídio. Então a gente vai elaborar um pouco sobre isso, ok? A duração da tristeza pode ser horas, de alguns dias, da depressão, semanas, meses, como a gente conversou, mais de 15 dias. Perda afetiva, presente, na depressão geralmente ausente. Autoestima na tristeza preservada, na depressão muito comprometida, né? Sentir-se inútil. Na tristeza, a ausência disso, mas na depressão é presente esse sentimento de inutilidade, que eu não consigo, eu não presto para nada. A característica de desempenho. Na tristeza, geralmente, na questão da depressão, bastante. Na questão das tarefas diárias, a depressão é bem comprometida, a pessoa não consegue, às vezes, elaborar, não consegue, às vezes, sair da cama, né? E acaba vivendo um processo muito grande de prostração. É importante a gente também falar sobre a questão muito desânimo, sintomas corporais graves, às vezes muita dor no corpo, dor de cabeça,
às vezes manchas também pelo corpo. O seu corpo ele vai mostrar para você o que está acontecendo também na sua mente, ok? Ideação suicida, na tristeza improvável, na maioria das pesquisas, mais no processo depressivo, né? As ideações suicidas são comuns. Existe graus, né, no processo depressivo, seja leve ou maior, mas é importante deixar claro que a depressão não é drama, não é tristezazinha. A depressão é uma doença que tem tratamento, então se você está participando dessa live, é um convite a uma autoanálise, é um convite a uma informação útil para a sua vida, para que você possa se autoanalisar. Não serviu para aplicar para a sua vida? Então, que seja útil para que você possa ajudar outras pessoas a conhecer sinais na vida de outras pessoas, principalmente nesse período de pandemia. Esse período de pandemia, a gente percebe eventos estressores, a gente percebe evento de crise econômica, de incertezas, né? A gente tem alguma expectativa, né? É importante a gente continuar orando por isso, de vacina aí para dezembro, janeiro, mas antes não tinha tanta essa perspectiva, então isso acabava trazendo incerteza. Esse período de incerteza gera medo, então vai agravando ainda mais as questões emocionais, né? Fatores estressores, conflitos familiares. É importante ressaltar de que o período de pandemia não trouxe em si os conflitos, mas as feridas elas já existiam e agora elas vieram à tona. Então é importante tratar, conversar sobre isso com o cônjuge, com os filhos, entender que cada um está vivendo o seu processo, cada um tem a sua velocidade, cada um está vivendo uma estação diferente na vida, na sua alma. É importante compreender, porque cada um tem a sua história, cada um tem suas vivências, cada pessoa tem o seu momento, cada um desenvolve sua vida com Deus de forma diferente, cada um está vivendo seus conflitos, tem, né, pessoas próximas que pessoas estão vivendo luto, parentes que estão internados, com N situações, né, seja de Covid ou de outras doenças, porque as outras doenças continuam existindo, mesmo com a questão do Covid, mas outras doenças, outras enfermidades continuam, então traz cada vez mais preocupação. Então, toda essa gama de situações acaba gerando cada vez mais sofrimento. Então, a importância de estarmos atentos uns com os outros. Atentos. É interessante que a palavra de Deus diz que a gente precisa cuidar, cuidem uns dos outros. A palavra de Deus diz que se você não cuida da sua casa, você é pior do que o incrédulo. Então, começar em casa, as pessoas estão próximas a você, e seja, como que eu vou cuidar das pessoas que eu não consigo, não posso visitar, né? Tem videochamada, você pode conversar com a pessoa distante, né? Usando máscara, seja aproveitar essas redes sociais para estabelecer diálogo, mensagem de áudio, de vídeo, de texto, ligação. Existe uma necessidade também de ver o outro, então a chamada de vídeo ajuda nesse processo de desabafo. Eu quero frisar novamente da importância de buscar ajuda, né? A importância de estabelecer diálogo claro, sincero, e mostrar a nossa humanidade. Porque ser espiritual viver essa vida de humanidade como Jesus, né? Jesus, enquanto viveu entre nós, ele foi restaurando a humanidade das pessoas, na vida delas, né? O cego, quando ele foi curado da sua deficiência, ele não teve uma visão biônica, uma visão de ir além, né? Mas ele conseguiu estabelecer um diálogo, ele conseguiu ser restaurado da sua humanidade, e assim tantos outros que Jesus foi restaurando, eles voltavam ao seu estado original. Então, é importante a gente pensar e perceber de que a gente precisa ser espiritual, viver nossa humanidade, reconhecer nossos medos, nossas fraquezas, nossos temores, e se auto-questionar, do que eu tenho medo? As pessoas pensam assim, olha, eu tenho medo de pegar essa doença, eu tenho medo, mas o que eu estou fazendo para diminuir
esse risco de contágio, né? Eu estou usando máscara, eu estou usando álcool gel, estou cuidando da minha alimentação, eu estou cuidando, elaborando a questão da minha fé, porque também interfere diretamente na questão da imunidade. Então, é necessário a gente perceber nossas fraquezas, nossa humanidade, para que a gente consiga respirar fundo e viver um dia de cada vez, né? É interessante que a palavra de Deus diz de que basta cada dia o seu problema. Então, em vez de você pensar, olha, eu tenho essa semana toda para viver, eu preciso, olha, eu tenho hoje para viver. Eu tenho o hoje para estabelecer o contato com o Senhor, eu tenho hoje para fortalecer meus relacionamentos, eu tenho hoje para fortalecer minha fé através da palavra, da oração, eu tenho hoje para me comunicar com outras pessoas, mesmo que seja nesse período aí, nesse contexto virtual. E aí, Helena Silvana até botou, importante estimular, motivar e não propagar o medo. E isso é muito interessante. É importante a gente perceber de que a gente precisa diminuir a busca de informações. Aí tem gente que fica ligado enquanto as pessoas morreram. É importante, não é desmerecer, a gente sabe que esse momento é delicado, mas é importante às vezes você ficar offline de informações, de notícias sobre esse período, para que você consiga desacelerar, porque senão a sua mente vai estar cada vez mais com informação e pode desencadear esgotamento e até um processo depressivo, esgotamento emocional. Então é importante desacelerar, é importante diminuir as informações. Vai ver informação, não quer ficar desinformado? 1 ou 2 vezes no dia em um site confiável, ok? É, é importante também nesse período tomar cuidado com essas informações, esse período que é investido na questão virtual, é importante investir nas relações e na questão do diálogo, ok? Então vamos seguir para uma outra questão, né? É importante também esse cuidado com os idosos, né? O índice de 2018 do Ministério da Saúde, um índice com mais questão de adoecimento são os idosos, adoecimento é questão do suicídio, com mais de 70 anos, principalmente nesse período de isolamento social, vulnerabilidade, né? Assim como esse distanciamento de entes queridos, de filhos, de netos, etc., acaba agravando a questão do estado emocional, né? Então é importante, né, a família estar próxima, seja de rede social, chamada de vídeo, uma conversa distante, né, usando máscara, mas é importante estabelecer esse diálogo, mesmo que seja à distância, né? A gente percebe relatos aí de abandono de familiares na questão com seus idosos. Então, é importante rever essa questão. A gente tem o Estatuto do Idoso, tem leis severas sobre isso, mas não só por causa disso. Mas a palavra de Deus diz que a gente precisa cuidar dos pais, né? Porque isso agrada ao Senhor, é bíblico. A gente também percebe questões químicas, ok? Questões químicas. Se você tem acesso aí à questão de fazer um exame de sangue, né? Hoje nós temos aí até o serviço de telemedicina, que é feito, tem um site aí que faz isso, pesquisando no Google, site com consulta online, então faz chamada de vídeo, ou se você tem acesso ao seu médico, ou fazer chamada de vídeo, né? Você tem contato do seu médico, ele possa passar. Tem fatores químicos também. A deficiência, por exemplo, da vitamina B12, né, que é metilcobalamina. Então pode ser, quando a gente fala dessa questão da vitamina B12, na questão de uma causa química para a questão da depressão. Não é não é o único fator, pode ser vários fatores, como a gente já falou antes, questões sociais, questões culturais, tudo está envolvido, e as questões pessoais que a pessoa viveu, já vivenciou. Então, o baixo nível dessa vitamina B12 pode causar esquecimento, tontura, anemia, a depressão, ok? A demência, autismo, tremores, fadiga. De acordo com o Dr. Marcos Menelau,
essa taxa, né, de vitamina B12, o ideal, né? Mesmo que existem alguns laboratórios que pensem diferente, mas o ideal é estar acima de 500, ok? Então é importante você rever aí sua vitamina B12, que ela está diretamente ligada a essas questões também emocionais, neurológicas. Outra questão, outra vitamina, a vitamina B, a vitamina D, né, que muitos falam que é vitamina, conhecido como vitamina, mas é um hormônio. É um imunomodulador de todo o organismo, de acordo com o Dr. Cícero Coimbra, neuro. Ele fala que o normal é estar perto de 100, ok? A taxa de vitamina D, precisa estar perto de 100, né? É importante ressaltar que a dose fisiológica da vitamina D, né, quando a gente estuda aí a questão saúde mental, etc., a gente também estuda isso, né? E recentemente fiz um curso também sobre essa área. A dose fisiológica são 10 mil unidades diárias. Então isso também interfere em todo o seu organismo, a vitamina D como hormônio. Ela age na questão cerebral, cardíaca, óssea, em todo o seu organismo e também na sua imunidade. Então, a dose fisiológica são 10 mil unidades de forma diária, né? Numa exposição ao sol, com a maior parte do seu corpo descoberta, né? De 20 minutos, no sol considerável, você absorve cerca de 10 mil a 20 mil unidades no dia. Como a gente não pega sol todo dia, né? E a maior parte do nosso corpo não está exposta, então é quase, para o nosso contexto de sociedade, de cidade, né? É quase impossível conseguir pegar 20 mil, 10 mil unidades por dia. Então é importante ter esse cuidado, ok? Já existem vários estudos que mostram a importância da vitamina D para a questão neural, para a questão emocional, né? Baixo índice de vitamina D pode desencadear, não estou falando que é um único fator, mas pode desencadear um estado de depressão e até tentativa de suicídio. Então é importante a gente se atentar para essas questões, para aí você precisa se perguntar, né, ver, olha, qual a sua taxa de vitamina D, qual a sua taxa de vitamina B12. É importante ver isso, é informação clara, de acordo com o Dr. PhD Cícero Coimbra. É importante você perceber quais são as suas taxas para que você possa ver isso o mais rápido possível, né, quanto antes, e, se for o caso, até indicação médica, etc., suplementar isso, ok? Quando a gente fala da questão do sofrimento, a gente precisa perceber que o homem é um contexto, seja espírito, alma, o corpo, todas essas questões aí estão interligadas e é importante a gente estar consciente de todas essas questões para que a gente possa elaborar melhor a nossa vida e principalmente esse período que nós estamos vivendo. É claro que quando a gente fala da questão do suicídio, muitas pessoas pensam de que é bobeira, que é qualquer coisa, que, que é coisa de vagabundo, que fica pensando nisso, mas é um estado de adoecimento mental, né, psicológico, questão orgânica também, pode também ter questões genéticas, e é importante a gente se conscientizar de que o sofrimento, de que passar por um processo de esgotamento, é claro que a gente também está vivendo um período, não sei se vocês concordam comigo, mas a gente está vivendo, a gente está atendendo várias pessoas nesse período, e uma das coisas que eu noto é saturação. As pessoas estão cada vez mais saturadas de tanta informação e ausência, às vezes, de empatia, de cuidado, de, de se olhar no espelho e principalmente de ser olhada, de ser cuidada. Então é importante nesse período se cuidar, cuidar das pessoas que estão próximas a você, porque ninguém está imune. A gente tem, por exemplo, a depressão sorridente. A pessoa pode estar ali mostrando para todo mundo que está bem, mas não está. Que talvez seja essa a sua situação, você está participando dessa live de hoje.
depois essa live vai pro YouTube da PIB, mas talvez seja a sua situação, ou você percebe alguém que está vivendo esse processo, dos sinais que a gente já falou, do diálogo que a gente já estabeleceu e tem estabelecido. É importante perceber esse contato mais próximo, mesmo que seja por rede social, por mensagem, por ligação, e perceber de que mesmo que às vezes a pessoa possa estar ali sorrindo, brincando com todos, ela pode estar sofrendo por dentro, ela pode estar destroçada por dentro. E nesse período, talvez passando pelo desemprego, passando os medos de pegar alguma coisa, e até você mesmo, e tem tantos pensamentos negativos, mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, olha, em Filipenses capítulo 4, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for honesto, se alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Cuide dos seus pensamentos. Isso que você pensa, às vezes vem tantos pensamentos negativos, é verdadeiro? Passa pela peneira o que é verdadeiro e o que é falso. Se autoanalise. Busque olhar um pouco mais para si, esse cuidado consigo mesmo. Se olhar mais, não é um ato egoísta, mas é um ato de amor próprio. Mas nessa dimensão que eu me amo, nesse olhar divino do Senhor para comigo, eu consigo olhar para o próximo com um amor ativo, proativo, no intuito de ajudar, no intuito de estender a mão, no intuito de perceber que todos nós estamos no mesmo caminho, não é verdade? Todos nós estamos vivendo esse tempo difícil, todos nós estamos vivendo situações complicadas e cada um vivendo seus desertos, não é verdade? Alguns perdendo seus entes queridos, outros tentando ao máximo se cuidar e mesmo assim com receios. Mas a gente pode viver um dia de cada vez. A gente pode se cuidar um pouco mais. A gente pode respirar fundo com a graça de Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele dá a respiração, né? Ele é o sustentador, né? E estender a mão para o nosso próximo, para aqueles que estão na nossa casa, para aqueles que a gente tem um contato, que a gente pode ligar. Minha pergunta é, para quem que você pode mandar uma mensagem quando acabar essa live? Que nós estamos já indo para os momentos finais, passou tão rápido. Mas é uma live não só apenas informativa, mas através de estabelecer esse diálogo sobre a nossa humanidade. Mas quando acabar essa live, para quem que você precisa mandar uma mensagem? Para quem que você precisa ligar? Precisa demonstrar um pouco mais de cuidado. As pessoas, principalmente nesse tempo, precisam ser cuidadas. Precisam ser valorizadas não apenas pelo que elas fizeram ou fazem, mas por quem são. Porque cada um de nós somos pessoas únicas, criadas à imagem e semelhança de Deus, e Deus nos trata e se relaciona conosco de forma única. E o amor dele é constante e presente. Ele não se ausentou na história e não se ausentou nesse período, ele continua no controle de todas as coisas. Em breve essa pandemia vai ficar para trás. Algumas pessoas falam assim, mas essa pandemia vai formar pessoas melhores. Espera aí. Pessoas melhores, se decidirmos ser pessoas melhores, sem comparações, ser a melhor pessoa que eu posso ser, a melhor versão de mim mesmo, de acordo com os propósitos de Cristo para a minha vida. Não me deixar corroer, nem azedar, mas perceber de que se eu não estou bem, eu posso estar nas mãos do oleiro, que pode refazer o meu coração, refazer meus pensamentos e me ajudar a elaborar esse momento, perceber, como eu disse antes, que ninguém está 100% e está tudo bem não estar bem. Todos nós estamos num caminho e é necessário viver um dia de cada vez, contando de que existe um Deus que diz para nós, não temas, olha, eu não te deixei sozinho, Hebreus 13:5, não te deixarei, nunca jamais te desampararei.
Ele se faz presente, Ele nos acolhe, nos abraça em nossos medos, sofrimentos. E assim como num mar revolto, o coração de Pedro acelerado, andando, mas quando ele afunda, Jesus prontamente o ajuda e o segura. E saiba que Jesus deseja segurar sua mão, Ele está segurando sua mão, Ele está à nossa destra e nos ajudando a superar tudo isso. Busque ajuda, converse, coloque para fora suas emoções com pessoas sérias, com pessoas comprometidas com Deus, que possam te ouvir, não apenas te escutar, mas te ouvir, para que você possa desabafar. E principalmente em oração, porque nós temos um Deus que tem alegria em nos ouvir, tem prazer em nos ouvir. Um Deus que também sente. Será que Deus também não sente esse momento que a gente está vivendo? Não sente suas dores, seus medos? Ele se compadece, como a palavra de Deus diz em Hebreus. Mas nós temos um sumo sacerdote que não apenas se compadece de nós, mas também podemos encontrar graça e misericórdia nele. Podemos encontrar graça e misericórdia todos os dias. Graça e misericórdia. Busque Ele. Mesmo que você às vezes ore e pareça que a oração não passou do teto, às vezes as emoções fazem isso com a gente, um momento de tensão, mas saiba que Deus, Ele nos ouve. E podemos falar com Ele, colocar nossos medos, nossas dificuldades e perceber que Ele é poderoso para mudar quadros de saúde, de estado físico, emocional, né, psicológico. É necessário pedir ajuda, às vezes é importante passar por uma terapia e buscar um bom psicólogo. Nós temos o número 188 do CVV, Centro de Valorização da Vida, um número gratuito para que você possa desabafar, colocar para fora. Mas o meu recado para você, para cada um que está participando dessa live é: olhe um pouco mais para si, esse autocuidado, esse autoexame, como a palavra de Deus diz, e olhe um pouco mais para as pessoas que estão ao seu redor. Para as pessoas que precisam de você, precisam de ajuda, que precisam de uma ligação, né? Tem uma vez que eu mandei uma mensagem para uma pessoa e ela falou assim: poxa, muito obrigado, porque eu tinha pensado que eu tinha sido esquecida. Como uma mensagem faz a diferença? Olha, eu não esqueci de você. Para quem que você pode mandar uma mensagem assim hoje? Não só hoje, mas a partir de hoje. Olha, como que você está? Eu não esqueci de você. Como isso tem valor? Como isso tem importância? Ou eu orei por você. Como isso tem importância? Onde a gente cria pontes de forma intencional, né? De forma intencional na vida de outras pessoas. É o vida na vida. Por isso eu quero te encorajar a buscar ajuda, dialogar, conversar. A gente precisa colocar para fora sentimentos, emoções, nossas tristezas, medos. Mas também a gente precisa criar pontes de forma intencional. Quem precisa dos seus ouvidos? Quem precisa de um pouco de atenção? Talvez você pense: olha, a pessoa já deve ter recebido vários contatos, talvez a pessoa não recebeu nenhuma ligação até hoje, nenhuma mensagem até hoje perguntando como você está. É fácil julgar. É fácil falar: olha, você não está, você está ausente, você isso, você aquilo outro. É fácil julgar, mas o Evangelho nos mostra que precisamos estender a mão. Precisamos ser mais humanos, mais gente. Tirar as máscaras e perceber que todos nós estamos no mesmo caminho, dependente da mesma graça de Cristo. Tendo a esperança, trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança para vencer os pensamentos negativos, e tendo a esperança de que esse tempo, ele logo vai passar. Eu espero que essa live tenha esse diálogo, nesse bate-papo. Eu não quis trazer ficar
trazendo dados, né? Mas mais uma conversa sobre sofrimento, sobre vida na vida, sobre a importância de estender a mão, sobre a importância de olhar um pouco mais para nós e perceber que o sofrimento é uma realidade, e perceber de que existe um Deus que se faz presente quando sofremos. E a vida é feita assim de altos e baixos, mas com a graça de Deus a gente supera, a gente busca ressignificar a vida. Ressignificar. Guarde essa palavra. Ressignificar. Ressignificar a vida. José passou por um grande sofrimento, vendido pelos seus irmãos. Passou por um período de escravidão, preso, anos preso. Ele teve que ressignificar, reeditar. Todo o sofrimento que ele passou, todas as dores que ele viveu, ele poderia nutrir raiva, amargura, de sofrimento. Não estava vivendo uma pandemia de uma doença, mas ele poderia ter nutrido uma doença emocional, amargura, raiva, diante do sofrimento que ele estava vivendo. Mas ele ressignificou a vida com a graça de Deus. A palavra de Deus diz que Deus era com José. E assim Deus também é contigo, para te fortalecer. Ele ressignificou o sofrimento. E diante das situações, e diante dos seus irmãos, por exemplo, ele pôde ressignificar, perdoar, não nutrir o que é tóxico, mas nutrir o que é bom. E deixa eu dar uma dica para você bíblica. Agradeça a Deus, desenvolva gratidão pelas coisas por quem você é hoje. Você pode pensar assim, poxa, eu não sou tudo aquilo que Deus espera que eu seja, mas espera aí, você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, não é verdade? Apesar das dores, apesar desse tempo, você pode amadurecer, você pode se desenvolver. Então olha para trás e traga à memória tudo aquilo que pode te dar esperança. Olhe para trás agora, nesse momento, e perceba todas as vitórias, os sofrimentos que você teve, as vitórias que Deus te deu forças para vencer. Esse momento é diferente. O mesmo Deus que esteve com você nos tempos mais desérticos que você pôde viver anos atrás, tempos atrás, é o mesmo Deus que se faz presente hoje, agora, para poder te ajudar. Peça forças a Ele. Está cansado, sobrecarregado? Peça forças ao Senhor, que Ele traz alívio, como Mateus 11 diz. Alívio e descanso para a sua alma. Eu espero que tenha agregado à sua vida nesse período de bate-papo, de vida na vida, de diálogo. A Silvana fala, faz toda a diferença receber cuidado e poder cuidar, né? Que esse tempo tenha agregado para a sua vida, para o seu coração. E quero aproveitar essa oportunidade e poder orar por você, com você, por esse período que a gente está vivendo, cada um vivendo a sua estação, o seu momento, cada um lidando de forma diferente com esse período, mas apesar de tudo isso, queremos que exista um Deus que se importa. Eu quero te encorajar a orar junto comigo e pedir a Deus pela nossa vida, pedir ao Senhor pela nossa cidade, pelo nosso país, por tantos outros países, pedir ao Senhor pelo esse período de desastre também, no Líbano, tantas vidas perdidas, tantas famílias enlutadas, que sofrimento, período de luto, tantas feridas, pessoas feridas, a gente precisa orar e se compadecer, e que Deus nos ajude. Vamos orar nesse período, nesse tempo, e pedir a graça do Senhor. Ore junto comigo nesse momento, pedindo ao Senhor por tantas pessoas, por esse período que a gente está vivendo, por tantas pessoas que estão sofrendo, tantas pessoas estão pensando em acabar com tudo, tantas pessoas que nesse momento estão desempregadas, e que Deus nos use na vida dessas pessoas, as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Amém? Vamos orar nesse período. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo de partilha, de vida na vida,
de forma clara, de forma objetiva, de forma bíblica, científica, abordando tantas áreas do saber, mas principalmente, ó Deus, acima de tudo, tendo a consciência que o Senhor está conosco para nos fortalecer. Ó Deus, o Senhor sabe o sofrimento, a situação que cada um está vivendo nesse momento, os medos, os receios, mas te pedimos, ó Deus, que o teu amor nos abrace, que o Senhor nos fortaleça, que aqueles que estão cansados e sobrecarregados possam encontrar alívio em Ti, que possamos ser intencionais no cuidado uns com os outros, que o Senhor nos ajude a cuidar um pouco mais de nós e perceber de que cuidar de si é também um ato de amor, e cuidar do outro, a gente consegue trazer o outro e transformar o outro no nosso próximo e ajudá-lo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude nesse caminho, nesse processo, e que haja graça do Senhor, o poder do Senhor, seja com tantas pessoas que enlutadas nesse tempo, ó Deus, pela Covid, ó Deus, cuida, traz consolo, e que esse tempo seja um tempo de se renderem a Cristo, de se aproximar do Senhor, aqueles que estão com tantas situações de desemprego, ó Deus, que logo esse período passe, que portas de emprego sejam abertas, ó Deus, que haja cura, Deus, vacina, Deus, para essa enfermidade, que haja o tratamento das outras enfermidades que também nos assolam, ó Deus, esse período do Líbano, Deus, desastre, tantas famílias enlutadas, pessoas feridas, ó Deus, traz graça, traz meios, ó Deus, amor, ó Deus, para que haja ajuda de todas as formas, não só lá, mas aqui, ó Deus, nos ajude a termos mais empatia uns com os outros, a estendermos a mão, nos ajude a fazer como Jesus, nos ajude a olhar com compaixão, nos ajude nisso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça mais intencionais no cuidado uns com os outros. Que esse diálogo não termine aqui, mas que você pense no tudo que a gente conversou hoje e que esse diálogo possa ter promovido no seu coração esse senso de urgência em cuidar de si, em cuidar do seu próximo, em cuidar da sua casa e cuidar, seja das pessoas próximas a você, dos seus irmãos em Cristo, dos vizinhos que você tem em contato, meios de poder ajudar, de estender a mão, seja de pagar uma conta, de ajudar com alimento, seja de escutar, de mais do que escutar, de ouvir no seu próximo e de se escutar. E perceber de que existe um Deus que nos ouve e que logo esse período vai passar. Enquanto não passa, viva um dia de cada vez. E o meu desafio é, para quem que você precisa mandar uma mensagem ou ligar nesse momento? Quando terminar essa live, eu te desafio a ligar para alguém que precisa de uma demonstração de amor. E quem sabe, Deus usando a sua vida como instrumento dele para abençoar uma pessoa, para abençoar uma vida, para ser instrumento de vida na vida de outra pessoa. Que assim seja, que Deus te use, em nome de Jesus. Muito obrigado por cada um que acompanhou a nossa live de hoje até aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite abençoada, Deus abençoe a sua família, Deus guarde a sua família, a sua casa, e vamos vivendo um dia de cada vez. Que Deus te abençoe.